Olá, vocês aí. É um prazer estar aqui, podendo dar um pouco de informação da minha vida profissional e da Dumbo Publicidade. Eu sou de Açu, daquela região do Vale do Açu. Lá tinha uma posição muito privilegiada do ponto de vista de audiência de rádio, do som de rádio. A gente ouvia mais rádio do Ceará, de Fortaleza, do interior do Rio Grande do Norte, e em Natal quase não se ouvia nada. E terminei me apaixonando pelo rádio. Eu vim para cá para servir o Exército, mas quando eu cheguei aqui o Exército não me quis. 1,63 m, né? Naquela época era mais difícil alguém entrar no Exército com essa altura toda. Fui atrás da minha vocação de ser publicitário, com a pastazinha na mão, tipo, como corretor de propaganda. Naquela época o Natal tinha 5 rádios, né, e tinha 3 jornais. Então a gente já começou trabalhando para um segmento amplo da propaganda. Eu pensava em fazer engenharia, que não tinha curso de arquitetura, que era um sonho que eu tinha. E quando eu fui fazer engenharia, eu terminei, assim, engenharia e jornalismo. Eu já queria fazer jornalismo naquela época. E engenharia exigia muito. Como eu trabalhava, eu não conseguia passar no vestibular, porque tinha fórmula, tinha aquelas coisas que você tinha que decorar e exercitar muito. Aí um amigo meu foi e disse: Joacir, por que é que você não faz economia? Eu digo: rapaz, é o curso certo, porque vai me dar condições de sentar com os clientes falando de coisas que interessam para ele. Então eu fiz jornalismo e economia ao mesmo tempo, durante 2 anos. Criei a minha própria agência, a Prêmio Propaganda, e quando eu estava criando a Prêmio Propaganda, tempos depois, eu fui convidado para ir para a Dumbo. A Dumbo e a Prêmio, elas foram criadas praticamente no mesmo mês. Isso foi em 1971. A Dumbo foi criada por 4 pessoas, pelo idealismo de Carlos Silva, né, Carlos Alberto da Silva, que foi o idealizador da criação da Dumbo. E na época, no início, ele contou com o Silvino Cinedino, que ainda hoje é sócio da Dumbo, e mais Coriolando Medeiros, que já faleceu, e como Carlos Silva também, e Afonso Laurentino. Foram os 4 primeiros sócios da Dumbo. Isso talvez pouca gente sabe, que Afonso Laurentino era também sócio da Dumbo. Quando eu fui convidado para ir para a Dumbo, aí foi em função da saída dele de Coriolando para Belém do Pará, né? E nessa época, Afonso, que também não estava muito envolvido, resolveu sair da Dumbo. Ficamos então, Cinedino, Carlos Silva e eu. Por um certo tempo, Cassiano entrou e ficamos aí um bom tempo. Depois Everaldo faleceu, ficamos só nós 3. E fui para a Dumbo levando os meus clientes. E durante muito tempo, o único dinheiro que eu recebia era dos meus clientes. Nada da Dumbo eu recebia. Era a época do pincel, né? Do lapicel, do crayon. Então o investimento para montar uma agência de propaganda naquela época não era muito grande. Porque a questão de equipamento para você criar a propaganda, né, era uma coisa um investimento muito pequeno. A Dumbo sempre foi a maior agência do mercado desde os anos 70, né? Porque as agências existentes na época, ela era uma agência de pouca gente, de poucas pessoas, né? E não tinha a mesma seriedade, não tinha o mesmo profissionalismo que a Dumbo tinha, né? Porque a Dumbo tinha uma equipe, sempre ele teve uma equipe. Os próprios sócios da Dumbo, eles já tinham uma vocação profissional na área da propaganda. E ela sempre liderou o mercado, né? Só teve um momento que ela não teve a liderança do mercado, que foi quando a Expo foi conta do governo do estado do Rio Grande do Norte. Já que o governo, de um modo geral, pesa muito no faturamento de uma agência. Naquela época já pesava e hoje continua pesando ainda. O desafio da época não era a inexistência de verba, não havia verba. Você tinha que lutar e fazer a campanha, né? E autorizar a você fazer, e também brigar pela verba, que não existia verba específica para as campanhas. E hoje, desde o governo Garibaldi, o governo do estado passou a ter uma verba específica para ser aplicada na propaganda. Foi um grande benefício que ele fez do ponto de vista da comunicação. O ponto mais alto da Dumbo talvez tenha sido aí depois que ela construiu a sede, nos anos 90, né? Ou seja, praticamente nos anos 90 foram os melhores anos dela. Ela investiu um bom dinheiro, acho que foi a única empresa que botou dinheiro limpo dela própria na Ribeira, na história, apostando na revitalização da Ribeira. O Moinho, por exemplo, que fez uma reforma muito grande lá, mas tinha dinheiro financiado pelo governo, e a Dumbo não tinha, né?
Foi inquilino há muito tempo e era convidada a sair, mesmo estando pagando, tendo melhorado as condições da própria habitação que a gente usava, das instalações. Ou seja, a gente recebia uma casa em precárias condições e colocava a nossa situação melhor, até por ser uma agência de propaganda, e depois parecia o aluguel defasado, e esse pessoal não tinha coragem de pedir para aumentar o aluguel, também certamente a gente não concordaria, e terminava pedindo um imóvel para morar. O primeiro lugar que a Adubo funcionou foi na Princesa Isabel com a avenida, com a rua Coronel, na época era o General Osório. Depois ela saiu para o edifício Cisal e fomos para o terceiro andar do Cisal, depois subimos para o sexto andar, depois fomos para o sétimo andar. Daí a gente foi para uma casa na Floriano Peixoto. E de lá fomos para Campos Sales e de lá fomos para uma casa na Vereador João Alves. Mudou para essa casa quando estava liso, né? Tinha perdido as contas do governo. E depois a Ribeira, onde estamos ainda até hoje. As campanhas que eu mais gosto, né, que inclusive até por uma questão de estar muito de acordo com o que eu penso da sociedade e do poder público, foram as campanhas voltadas para a comunidade. Nós fizemos a primeira campanha de valorização da cidade do Natal, foi uma campanha chamada Sua Cidade é Você. Foi a grande campanha da Adubo a nível de repercussão, que no desfile do 7 de setembro, a campanha se transformou no grande símbolo do desfile. Foi em 74, quem era o prefeito era Jorge Ivan. Por que essa campanha? Porque na época, quando chegava um turista aqui, elogiava a cidade e as pessoas diziam, mas ela está suja, está cheia de buraco. Enfim, a própria pessoa da cidade derrubava a cidade, né? E essa campanha levantou a autoestima e mostrou às pessoas que nós tínhamos as coisas dela. E as pessoas passaram a falar dessas coisas, né? Quando Lavoisier era governador, foi feita uma campanha de economia de água. A cidade não dava para alimentar, tinha problema da quantidade da água que era pouca, e tinha um problema também de tubulação. O sistema de abastecimento era muito precário. Então, essa campanha, a gente precisava comunicar à cidade qual era o momento que tinha água na torneira dele, para abastecer a caixa. A gente conseguiu que a população, o índice de reclamação, numa circunstância dessa, fosse praticamente, não vou dizer zero, mas fosse mínimo diante da realidade que estava se vivendo. Porque o processo de comunicação chegava no detalhe, dizer, na rua tal, de tal ponto a tal ponto, vai ter água amanhã a tal hora. Depois a gente fez a campanha, Garibaldi, quando assumiu, precisou aumentar o valor da água em 100%. Estava em pleno início do Plano Real. Você imagina um governante ter a coragem de aumentar a sua água 100%. E Zé nos chamou e disse, vocês podem fazer a campanha que vocês acham que precisam fazer. Não se preocupe, procure fazer uma boa campanha. Estava se mostrando do esforço do governo, da necessidade de se ter dinheiro para fazer a expansão da rede que a cidade precisava, né? Então a gente conseguiu fazer com que a cidade inteira, o estado inteiro, absorvesse o aumento de 100%. Outra coisa também que deu resultado foi a mudança de comportamento do natalense em relação à nota fiscal. A campanha do Ganijá chegou a um nível de motivação pelos prêmios, mas também pelo processo de comunicação, que fez com que a gente elevasse bastante o índice de pessoas. Eu não sou guardador de número, mas eu tenho até essas pesquisas ainda, elevou uma quantidade grande, que as pessoas não queriam pedir a nota, elas tinham vergonha de pedir a nota, né? A campanha do Ganijá estimular as pessoas a pedir a nota, e ele tem um sistema de premiação múltiplo, né? Aquelas notas, uma quantidade X de nota, trocava por uma cartela de raspadinha, da tipo uma raspadinha, e ali você tinha prêmios. Quando você não ganhava o prêmio, você tinha um número, né? Existia um número, aliás, a própria cartela ia para dentro de um recipiente para o sorteio de um carro, né? Então, aquelas que não recebiam os prêmios, muitas vezes, esses prêmios que eram de instantâneos, era de camiseta, de boné, material de propaganda e também de eletrônicos, geladeira,
videogame, computador, nem me lembro mais quanto. Eu sei que eram prêmios interessantes que todo mundo tinha interesse em fazer. O caso da Boto, né? Foi uma marca que nasceu junto com a gente, né? Sobre o trabalho da gente, é uma marca que tem um grande recall. Um outro cliente que ficou com a gente a vida inteira, quando eu era corretor, né? E Cinedino era diretor do jornal, ele já estava com a gente e desde essa época. Começou com a Dumbo e foi até o final da Dumbo. E vários outros clientes que a gente ajudou a construir a história desse cliente. O próprio Natal Shopping, quando ele se preparava para ser inaugurado, nós fizemos o pré-lançamento dele. No caso do Nordestão, por exemplo, um cliente que eu peguei, a Dumbo pegou ele, já era uma marca razoável, e que a gente conseguiu levar a marca a uma da maior. Quando pegou, ele estava ainda com poucos concorrentes, né? Tinha só o Bom Preço. Depois vieram os outros concorrentes. E a gente conseguiu crescer do ponto de vista da retenção da marca, do ponto de vista do top of mind. Era da terra da gente, né? E a gente colocou gente da terra da gente, né? Por sinal, quem colocou esse acréscimo fomos nós. Ainda hoje se usa, a Nordestão ainda hoje usa um jingle que nós criamos. Eu criei também, foi quem que criei o tema, que é o Grande Dia Nordestão. E tem um jingle isso sai uma segunda-feira, uma vez por mês, e você vê lá o BGzinho lá por trás, cantando. O senhor lembra mais ou menos? Uma vez eu fiz um teste com meus alunos e foi o jingle que eles cantaram, né? Grande Nordestão, é um grande dia, ele vem correndo aproveitar. A Dumbo ainda existe, continua existindo, né? Ela está num processo de solução de sociedade, que é uma coisa incrível e deplorável, né? Não tinha o menor sentido, uma violência que se faz contra a própria propaganda e não contra só a própria Dumbo, e contra até a publicidade do Rio Grande do Norte. O curso de publicidade da universidade, na verdade, ele é um desafio muito grande. E é lamentável, eu como homem de propaganda, sendo professor da universidade, e outros colegas que eram professores da universidade, que atuam na propaganda também, que ela tenha demorado muito a criar um curso de propaganda, né? A universidade cria um curso de propaganda quando já tem, acho que 2 ou 3 universidades, né? Então o desafio de tentar fazer um curso de propaganda quando você já tem 2 ou 3 é muito maior. Embora a universidade tenha mais recursos, ela, do meu ponto de vista, ela cometeu um erro ao selecionar os seus professores. A exigência, a neura pelo profissional doutor, mestrado, fez com que bons profissionais do nosso mercado, que tinham competência de ensinar, inclusive que ensinam no UNP, e de se dedicar a esse curso, eles terminaram não tendo oportunidade porque não tinham doutorado, não tinham mestrado. Eu não conheço de perto os professores que vieram de fora nessa área, mas torço para que tenham sido profissionais não apenas acadêmicos, mas que tenham sido profissionais que tenham vivido a experiência do ponto de vista da propaganda, porque uma coisa é você dominar a teoria, outra coisa é você fazer isso na prática. O recado que eu daria aos estudantes do curso de publicidade é que procure, mesmo se não for dada a oportunidade, procure desenvolver ações práticas. Procure o fazer, levando os conhecimentos teóricos que você precisa, que são indispensáveis, mas que o fazer não seja com uma coisa que você só deixa para fazer numa agência. Exijam que o laboratório, que por sinal, informações que eu tenho que estar bem equipado, funcione como uma ferramenta de aprendizado e que vocês cobrem o máximo desses professores e também criem as oportunidades de levar profissionais para dar palestra para vocês, para mostrar alguma coisa. Quando você não pratica durante o curso, dificilmente você consegue entrar numa agência de propaganda depois que está terminando. Não só na área de propaganda, porque existe uma coisa muito simples que muitas vezes os alunos não levam em conta. Quando você é estudante, eu sempre digo isso, as pessoas têm mais boa vontade para lhe ensinar. As pessoas têm mais boa vontade para aceitar os seus erros. Quando você tem um diploma, a história é outra. Você não é um aluno, você não é um aprendiz, você é um profissional. Então você tem que ralar e ninguém vai dar colher de chá a você.
Então se esforcem para buscar essa prática durante o curso, porque você já está inserido no mercado de trabalho, então tudo é mais fácil, o sucesso vem muito mais rápido.